Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Zaque Vícios, palestrante, coach, com formação em PNL, e estou hoje aqui para trazer uma mensagem que vai tocar no seu coração, no seu íntimo, na sua alma e transformar a sua vida. E com certeza hoje nós vamos estar falando um pouco mais sobre reflexão de como você pode transformar o seu dia a dia do fracasso ao aprendizado. Fracasso ou aprendizado? Como você tem levado as consequências da vida, levado esse momento agora? Como você tem refletido em torno disso, né, Eliana? Exatamente, a live de hoje vai ser assim um espetáculo, porque a gente está o tempo todo, numa sociedade onde se comunga muito pelo negativo, a gente foi educado para não falhar, a gente foi educado para entender que somos fracassados quando falhamos, e hoje a gente vai desmistificar isso, que fracasso não necessariamente é algo tão maléfico quanto a maioria das pessoas pregam por aí, né, Zaque? Sim, com certeza. Nós sabemos que... Eu vou dar um exemplo para vocês. Você sabe que num bolo, ele existe muito mais do que farinha, existe muito mais coisa do que fermento. Ele tem vários ingredientes. E para formar um ser humano, ele precisa de vários ingredientes para você formar a personalidade do ser humano. Você tem que aprender a conviver com a vitória e com a derrota. Porque aprendizado é nada mais do que momentos em que você cometeu erros e acertos. Para você chegar ao acerto, você teve que cometer erros. Desde pequeno, nós aprendemos que nós vamos levantar para cair muitas vezes. Você está ali, não sabe caminhar, não sabe engatinhar, começa a engatinhar e tem dificuldade para engatinhar. E quando você começa a dar os seus primeiros passos, você vai cair, claro, é natural do ser humano. Mas o adulto, ele cresce e ele esquece disso, ele esquece que a forma do aprendizado é você cometer erros, é você não ser o tempo todo o campeão, o vencedor. Mas aí o ser humano, quando ele está adulto, ele cai, um simples estômago ele cai, ele fica ali deitado e não se levanta mais, ele fica prostrado. Como você age dessa forma? Você age dessa forma, Eliana? Sim, com certeza. E eu acho, Zaque, a neurociência tem avançado muito nesses estudos, de fracasso e aprendizado. O que acontece com o cérebro de uma pessoa que costuma saber, aprender a lidar com esses fracassos. E o fracasso ele é incômodo, mas ele também é um instrumento de grande crescimento. Uma psicóloga ela fez um teste com vários seres humanos e ela entendeu, ela pôde observar que a mente das pessoas, o cérebro das pessoas que eram mais rígidas, mais resistentes às mudanças, essas pessoas elas não eram adeptas, elas não eram resilientes para superar o fracasso. Já aquelas pessoas que são mais moldáveis, porque a gente sabe que o nosso cérebro ele é neuroplástico, então ele tem a capacidade sim de se modificar à medida que a gente vai estudando, vai trazendo novos conteúdos, explorando novas áreas, A gente costuma sempre fazer as mesmas coisas. Que tal, por exemplo, proponho que você hoje faça alguma coisa nova. Por exemplo, se você todos os dias vai trabalhar ou vai para a escola pelo mesmo caminho, tente um dia ir pelo um caminho diferente. Se você todos os dias tem o hábito de acordar cedo e pegar o celular para ver as mensagens, que tal se amanhã você não pegar o celular e ler um capítulo de um livro? Então, quando você faz esses exercícios cerebrais, você adapta seu cérebro a ele se tornar muito mais resistente no sentido de você superar, resiliente para você superar as adversidades cotidianas que a gente vem enfrentando, né, Zaque? Então, fracasso ou aprendizagem? Como você tem levado a vida? Você tem olhado focado para a solução ou para o problema? Aonde está focado o seu olhar, ali vai crescer e vai expandir. Quando nós pensamos em problema, nós vamos ver tudo tem problema. Não tem nada perfeito. Você olha alguém que vai para a igreja, vai para a igreja evangélica, católica, seja qual for a denominação que ele vai chegar lá dentro, ele vai sentar e ele vai ver erros ali dentro. Não há perfeição. Não há perfeição. Se você for procurar a perfeição no seu namorado, no seu marido, você não vai encontrar a perfeição. Se você for encontrar a perfeição diante do seu professor,
de matemática, de língua portuguesa, não há perfeição. Você vai ver ele cometer um erro, um professor de língua portuguesa cometer um erro gramatical. Não deveria acontecer, mas acontece. O professor de matemática vai errar, de repente, uma conta, até simples. Mas o que ocorre naquele momento? Por que isso ocorre? Muitas vezes porque não está direcionado ao foco, direcionado de uma maneira tão coerente, tão correta, aquela conta, aquele texto que está escrevendo. E uma das coisas que aconteceu, em 1886 foi criado a Coca-Cola. E sabe como ela foi criada? Ela foi criada para ser um xarope. Então ela foi criada com fins farmacêuticos, para pessoas que tinham problema no estômago e tal, tomar Coca-Cola e poder ficarem ali curadas daquele mal ali. E com o passar do tempo, eles perceberam que os clientes, eles sentiam prazer com aquela bebida. E eles transformaram aquilo lá, ela foi até vendida antes, ela foi vendida por $2.300 a Coca-Cola. E hoje o valor dela, da marca Coca-Cola, é 63,3 bilhões de dólares, imagina, e foi vendido por $2.300. E ela foi transformada numa bebida que é mundialmente conhecida, uma das bebidas mais conhecidas do mundo, a Coca-Cola. Mas antes era xarope. Então, quer dizer, ela começou com um caminho diferente. E às vezes você abre uma empresa, a empresa começa com um caminho diferente e você vê que ali não vai ter tanta repercussão, não vai ter tanto crescimento, aquele lugar não vai dar certo, e aí você retorna para trás e repensa essa fórmula. Poxa, essa fórmula pode dar certo em outro lugar. E ele vai lá e aplica essa fórmula em outro lugar. E com isso ele tem âmbito mundial. De repente a Coca-Cola ia continuar sendo aquele, eu tenho um problema no estômago, vou lá comprar um remedinho, Coca-Cola. Imagina, hoje você compra Coca-Cola na padaria, no bar, compra no supermercado, para beber aquele refrigerante que está no gosto da maioria das pessoas, né, Helena? Exatamente. Você sabia, por exemplo, que o fracasso é uma grande oportunidade que pode estar sendo dada para você de aprendizado e crescimento que você não consegue compreender? Quando você está com sua mente o tempo todo focada no negativo, você vai enxergar o fracasso como um fim. As pessoas de mentalidade campeã, as pessoas que têm uma mentalidade flexível, ela vai entender que ali o fracasso foi só o primeiro passo para ela não aprender a errar naquilo que ela errou a primeira vez. Vou contar uma historinha para vocês. Em 1971, a Starbucks, ela foi visitada por um empresário e quando chegou lá ele pediu um café, né? Ele estava esperando um voo e pediu café. Quando trouxeram o café quente num copo plástico, esse copo derreteu e ele sujou a roupa dele. Ele tinha uma viagem de negócio, ele acabou indo para essa viagem, que ele não podia atrasar, mas ele ficou com isso na cabeça. Por que lá servia o copo plástico, né, com café quente? Foi quando começou muito a servir o café quente nessa época. E aí ele foi para casa e ele começou a pesquisar sobre papelão resistente ao calor. E ele começou a fazer vários testes e tal, e ele conseguiu encontrar, né, como fazer um copo térmico de modo que as pessoas iam beber o café quente e não iam mais se queimar. Ele fez o copo, desenvolveu a ideia, voltou para a Starbucks, apresentou a ideia, os donos não aceitaram a ideia dele, ele vendeu a casa para investir em não sei quantos milhões de copos. A mulher dele ficou desesperada, porque como é que você faz isso? Vende a casa da gente para investir num negócio desse? A Starbucks não quis, né, fechar negócio. Ele pegou o caminhão de copos dele, foi para a feira, conseguiu vender. E um dia, poucos anos depois, um outro cliente vai na Starbucks e faz assim: todas as lojas agora servem cafezinho num copo de papelão e você está vendendo nesse copo plástico? Aí foi aí que a Starbucks mandou chamar ele para propor um negócio e ele estourou com esses copos e até hoje a gente conhece aí os copos térmicos, né? E aí eu quero perguntar para você, se fosse você que tivesse vendido a sua casa e tivesse recebido o primeiro não, você ia encarar ali como um aprendizado ou você ia simplesmente dizer, é só uma nova oportunidade para eu fazer os caminhos diferentes e eu persistir no que eu estou fazendo de forma mais correta? Isso é que difere a mente do vitorioso, né, Isaac? Sim, com certeza. De repente, se eu estivesse indo para uma reunião de negócio e chegasse nessa cafeteria
e o copinho derretesse, que derreteu na mão dele lá, e caiu na roupa dele, e manchou a roupa dele, poxa, eu fui para uma reunião de negócio, poxa, o meu dia estragou, acabou meu dia, aí eu começo a focar hoje não vai dar certo, não estou com sorte hoje, eu vou chegar lá, não vou conseguir fechar a reunião, é melhor eu ir embora. Então o que acontece? Você fixou o seu olhar na coisa ruim. Ele não, ele pensou, peraí, isso me deu uma ideia. Poxa, por que estão servindo o café nesse copo plástico que pode derreter e sujar outro cliente? E um cliente que não tenha tanta visão como a minha, que é uma visão assim, de uma pessoa que é mais compreensiva, é uma pessoa que tem um entendimento maior, pode ser uma pessoa que vai dar uma discussão muito feia aqui, uma briga feia por causa desse copo plástico. O que eu posso fazer? Né, o que eu posso fazer para melhorar isso aí, aperfeiçoar isso? E ele pensou, poxa, podia ser algo mais resistente. O que poderia ser resistente? Talvez um vidro, mas o vidro não é bom, que quebra, corta, mas peraí, pode ser um copo feito de bambu, não, mas peraí. Então... E aí ele chegou ali, pensou no papelão, e ele foi lá trabalhar essa ideia. E fez esse copo, um copo térmico de papelão. E a Starbucks, hoje, quanto que vende um café, mais ou menos, em média? Nossa, a última vez que eu fui estava R$16,70, alguma coisa assim. R$16,70 por um cafezinho. Você viu uma dificuldade que aconteceu, que era o copo plástico, criou uma ideia muito grande, um momento ali ruim, que aparentemente foi ruim, transformou a vida desse homem. Ele ficou milionário, de repente ele estava sem... quando ele foi na Starbucks, vendeu a ideia, ele já tinha vendido a casa, teria vendido tudo. Peraí, mas eu já vendi minha casa pela ideia. Não vou fechar com você. Não vou fazer negócio com você. Talvez o cara pudesse ir lá para a esquina, espernear, chorar. Ai meu Deus, acabou o mundo, morri. Acabou meu casamento. Porque a mulher não vai querer ficar com ele, porque você vendeu a casa para fazer copo de papelão. Pelo amor de Deus. Vai morar no copo de papelão, cara. Sabe? Por quê? Porque o cara teve a ideia de como a mulher dele podia se isentar. Não, ela falou não. Ela foi lá, ele pegou os copos e foi vender. E vendeu. E retomou todo aquele patrimônio. E ele realmente explodiu ali. E ele vendeu assim, ele entrou com... Foi como? Ele entrou com uma sociedade com a Starbucks? Foi, ele entrou como sócio. Como sócio. E hoje ele patenteou a ideia dele, né? E hoje os copos lá, aquela patentezinha que tem é dele. A Starbucks, inclusive, ofereceu a ele muito dinheiro para comprar a patente. Ele disse que não vendia e aí eles fizeram um trabalho de sociedade, de parceria. E hoje o cara é multimilionário. Você vê, olha, uma ideia a partir de algo que aparentemente era ruim. Não, Zac, uma ideia simples. A criação de um copo. Qualquer pessoa, né, tem uma ideia. Então, qual é a sua ideia? Então, de repente a ideia parece simples, mas ela vale milhões. Agora a ideia tem que resolver problema. Sim. A ideia, ele identificou a dor da Starbucks, que foi servir o café num copo plástico. Essa dor causou um problema, que foi uma queimadura, ou que foi o terno dele sujo, mas poderia ter sido algo mais grave, se fosse uma criança, um idoso, poderia ter queimado, né, formado uma queimadura até de 2º grau. Ele resolveu um problema, ele resolveu uma dor. Sim. Não basta assim só apenas ser de ideias, todo mundo tem, mas assim, é a ideia que vai resolver problemas. É essa a ideia. Então a pergunta é, fracasso ou aprendizado? Como você tem levado a vida? Você olha assim, vários tenistas famosos, Gustavo Kirten, você é o André Agassi, o Pete Sampras, o Roger Federer, o Nadal. São tenistas que foram número 1 do mundo, pessoas que realmente chegaram ao patamar. Você acha que ele não teve derrotas? Você acha que ele não errou bola fácil? Você não acha que ele chegou lá e brilhou e já era número 1 do mundo? Não. Ele teve no percurso, ele teve vários adversários difíceis, que com o tempo se tornaram fáceis, adversários que foram concorrentes dele até chegar aos 10 do mundo, ainda continuou sendo concorrente dele, e outros que disputaram o primeiro lugar com ele. Qual a diferença daqueles que chegaram no número 1 do mundo, chegaram no segundo do mundo, o 10º do mundo? A diferença é porque eles aproveitam aquele momento em que eles perderam para ganhar. Opa, mas perderam para ganhar? Como que é isso? Perderam para ganhar? Ganharam experiência. Então, na realidade, nunca nós temos
um fracasso, nunca perdemos na realidade. Nós temos oportunidades de nos aperfeiçoar, de crescer. O copo de plástico foi aperfeiçoado. Então, como você tem se aperfeiçoado no seu dia a dia? Talvez você tenha um filho aí, e uma coisa gostosa é ver seu filho melhorando, se aperfeiçoando, crescendo. Isso é uma delícia. Qualquer pai gosta, qualquer mãe gosta. Então, quando ele dá o primeiro passo, meu filho deu o primeiro passo, que alegria, e todo mundo pula e solta fogos, não sei o que, só falta estourar champanhe. Por quê? Porque o filho deu um passo. É magnífico. Aí meu filho, aí daqui a pouco ele está correndo para a casa inteira e você está todo alegre, correndo. Daqui a pouco você está aí nervoso, porque ele está pulando o sofá, subindo no guarda-roupa. Por quê? Porque é evolução. E a criança, ela está buscando evolução. O adulto não, muitas vezes ele dá o primeiro passo e ele acha que é pouco. Isso é insignificante. Um passo, todo mundo dá passo. Correr, e todo mundo corre. Ele não comemora as pequenas vitórias dele. Então a mente não entende que ele quer mais daquilo. E ele começa a não ter tantas vitórias. Por quê? Porque não comemora. E quando você tem uma queda, não é para ficar prostrado no chão. É para levantar de novo e começar a caminhar. Lembra quando você aprendeu a andar de bicicleta? Você pegou a bicicleta, você caiu, cambateou, não sei o quê. Ah, eu me arranhei todo e não sei o quê. Ó, filho, cuidado para não cair, o pai fala, né? Daqui a pouco o moleque está lá de novo andando de bicicleta. Arranha de novo, está andando de bicicleta. Daqui a pouco está andando sem mão, ele empina a bicicleta, ele se diverte. Por quê? Porque ele se permitiu viver, se permitiu se arranhar. Então, faz parte de você errar, faz parte do aprendizado. Sim. Não existe um fracasso, existe um caminho para o sucesso. E o caminho do sucesso, ele é trilhado por erros e acertos. Se todo mundo acertasse tudo, olha, não teria nem graça, né? Não teria número 1 do mundo, todo mundo era número 1 do mundo. Para ser o número 1 do mundo, ele teve que passar em dificuldades e conquistar esse espaço. E você conquistou o seu espaço ou você continua aí parado, na mesma posição, você nasceu desse jeito e vai morrer desse jeito, como que você está? Então, como que você tem levado a vida? Fracasso ou aprendizado, Helena? Isso você falando aí, Isaac, me lembrou a história de Ronaldo, fenômeno, né, o jogador de futebol que venceu a Copa de 1994. Não sei se foi de 94 ou 2002 que ele superou, acho que 2 lesões gravíssimas no joelho. Ele só tinha 6 meses para se recuperar, para voltar a jogar na Copa, e ele determinou que ele iria conseguir, né? Foi um esforço subhumano. Ele não só voltou a jogar, como ele foi campeão mundial. Isso é a vitória, isso é a mente de quem está preparada para a adversidade, é a mente resiliente, que consegue, assim, apesar de tudo estar soprando contra, ele enxergar lá no fundo do túnel aquela luz que vai dizer assim, não, vá que você consegue. Mesmo que ele não tivesse sido o campeão mundial com a Copa de 2002, se ele foi campeão, mesmo que ele conseguiu chegar lá, ele não desistiu. Porque assim, a gente precisa entender que persistir não é insistir, né? Insistir no que você está vendo que está dando errado. Por exemplo, você teve uma ideia, essa ideia não gerou um resultado esperado. Você vai insistir nessa ideia? Talvez sim, eu vou aperfeiçoar essa ideia e ver se dá. Se não dá, talvez seja um movimento de eu recuar um pouco e rever se a minha ideia vale a pena ser seguida. O que acontece com algumas pessoas, ela abre um estabelecimento, um comércio, né, um negócio, está vendo que o modelo de negócio não está dando certo, não é aquilo que ela gosta, não é aquilo que é a proposta dela para o momento. Talvez ela até esteja ganhando um dinheiro, mas ela não tem planejamento, ela não sabe se organizar. E o que ela faz? Insiste no negócio. O que vai acontecer no negócio que você não está dando resultado? Vai fracassar. Aí você pode dizer, mas Eliana, hoje, nesse momento que a gente está vivendo, inúmeras empresas estão fechando, muitas empresas estão fechando. Sim, mas a mente fracassada vai dizer assim, realmente, se todo mundo está fechando, eu vou fechar também. Se aquela empresa que é enorme fracassou, eu também vou fracassar. O vitorioso não, a mente vitoriosa, a mente campeã, ela vai dizer assim, bom, eu não tenho que focar meu resultado no resultado de quem está fazendo errado. Eu vou buscar fazer o certo, vou buscar meu resultado para
para chegar na vitória, porque só existem dois caminhos, ou do aprendizado ou da vitória. O aprendizado é o fracasso, que as pessoas chamam. A mente derrotada chama fracasso. A mente vitoriosa diz, ou é vitória ou é aprendizado, né, Isaac? Sim, com certeza. Qual a sua maior vitória e qual o resultado que você tem obtido por ela? Qual a sua maior vitória e quais os resultados obtidos por ela? Entenda a mente dos campeões. Entenda que a sua mente é que te capacita a governar os seus resultados. Ela governa os seus resultados. Como você tem se colocado? Silvio Santos, ele numa época ele estava desempregado. Silvio Santos estava desempregado. Imagina Silvio Santos desempregado. Silvio Santos desempregado, procurando emprego. E ele foi até uma lanchonete de um amigo dele, onde ele foi ver se conseguiu um serviço de balconista. Tava lá uma placa, tudo. E era o Rock. Ele chegou lá naquela lanchonete, pediu um emprego para o Rock, e o Rock falou assim, olha, é o seguinte, desculpa, eu não posso te contratar, porque eu estou querendo contratar uma moça bonita, que pudesse atrair clientes, para que eles possam vir e consumir aqui na lanchonete. Então, não dá para você o serviço, Santos. E aí ele chegou, ele saiu dali triste, abatido, porque estava precisando de um emprego. Imagina o Silvio Santos ganhando R$1.000 por mês. Poxa, R$1.300 por mês como balconista. Olha a perda que ele teria. Mas naquele momento seria uma vitória. Não seria uma vitória? Então seria uma vitória para ele estar trabalhando, porque estava precisando de um emprego, ele está trabalhando de balconista. Mas ele saiu dali, o que ele fez? Ele vendeu a bicicleta dele. O Silvio Santos vendeu a bicicleta. Quanta bicicleta ele deu no domingo? Né? Ele chegava lá, domingo, qual era o nome? Domingo... não lembro. Domingo no parque. Domingo no parque. As crianças esperavam para assistir aquele domingo no parque, o Silvio Santos lá, distribuindo bicicleta, distribuindo brinquedo e tal, e alegria para a criançada, e a criançada toda alegre, querendo e sonhando com a bicicleta que era caríssimo. E ele estava naquele dia, ele tinha a bicicleta dele, ele vendeu a bicicleta dele, o Silvio Santos vendeu a bicicleta dele, ele que distribuiu tanta bicicleta depois, ele vendeu a bicicleta dele, e com esse dinheiro ele comprou mercadorias e foi vender. E ele vendeu mercadorias para baixo para cima. E hoje você sabe que ele é dono do SBT, tudo, ele tem tudo. E nessa época, quando ele já era dono do SBT, chegou o Rock. O Rock chegou lá na portaria, pediu para falar que era amigo do Silvio Santos, que ele precisava falar com ele e tal. E chegou lá e encontrou o Silvio Santos. Não, pode entrar. Entrou, chamou ele lá no escritório dele, falou com o Rock, falou, aí Rock, não estou precisando de emprego. Não, esquenta a cabeça, vem, entra aí dentro, vamos comer alguma coisa, depois você passa uma regueira lá, você está empregado. E o Rock, ele estava todo sem jeito, sem graça, para falar com o Silvio Santos. Por quê? Porque ele simplesmente, no dia que o Silvio Santos precisava do emprego, ele negou aquele emprego do Silvio Santos. Olha, não dá, preciso contratar outra pessoa, que você não está no perfil que eu preciso do meu funcionário, tem que ser outro perfil. E aí ele contou isso para o Silvio Santos e falou, não, peraí, se você não tivesse feito isso para mim naquela época, eu não estaria nessa posição hoje. Então aquilo que aparentemente é uma derrota, é uma vitória. É uma oportunidade. É uma oportunidade. A oportunidade muitas vezes vem disfarçada de problema. Então o Silvio Santos se tornou tudo isso porque um dia ele perdeu um emprego de balconista. E você? Talvez esteja remoendo ali, poxa, mas eu perdi isso, perdi aquilo, remoendo. E é uma oportunidade. É igual quando você está namorando uma pessoa ali, que você olha assim, ela não é para você. Ou ele não é para você. E acontece. E aí esse relacionamento, você está vendo que está em barco furado, mas você está preocupado, poxa, eu vou ficar para titia, eu vou ficar para titio, tá bom esse mesmo, esse agarra o primeiro que está na frente. Não é assim. Às vezes você perdeu esse relacionamento, às vezes você perdeu essa... Porque lá na frente você vai encontrar algo melhor, algo mais aperfeiçoado, algo que vai acrescentar a sua vida, e ele também vai trazer uma pessoa mais parecida com ele e vai agregar. O que você tem feito aí com a sua mentalidade? Você tem focado no fracasso ou na vitória, no aprendizado? E você, Eliane, está focando no aprendizado ou no fracasso? Sempre, aprendizado. A gente não tem como dizer, né, Isaac, que a vida da gente são 1000 maravilhas, que a gente não passa por desafios. Eu costumo dizer que não são fracassos, são desafios.
E a vida todos os dias nos oferece um desafio diferente, né? E aí é que vem a sua capacidade de se moldar, de moldar o seu cérebro a todas essas adversidades que a gente vê ao longo do dia, ao longo dos anos. Se a gente for olhar bem, de quando a gente nasceu até agora, foi só desafio, né? A gente aprendeu, quando a gente nasce, a coisa mais difícil é respirar. A gente aprende a respirar no momento que a gente nasce. Você já reparou que o bebê, quando ele nasce, ele chora? Por quê? Porque no momento que ele expande o pulmão, os alvéolos se inflam de ar, os alvéolos pulmonares, e ele sente dor. Ali já é o primeiro desafio para um bebê. Aí, à medida que ele vai crescendo, ele precisa aprender a andar, ele precisa aprender a falar. Depois a gente vai ficando mais adulto, tem que ir para a escola para aprender um monte de outras coisas, o intelectual. Mas eu quero perguntar aqui para vocês têm quantos diplomas intelectuais e quantos diplomas emocionais? Como é que você está lidando com suas emoções nesse momento aí que a gente está passando? Você está conseguindo administrar bem ou você está no rol das pessoas que dizem que são fracassadas? Eu sou um derrotado na vida. Se a gente for olhar as ruas, né, e eu sou uma pessoa que observo muito isso, o número de pessoas morando na rua aumentou muito nos últimos anos. Mas por que será que isso aconteceu? Por causa da mente. A mente da pessoa, no primeiro baque, no primeiro não, às vezes é um não que a pessoa recebe, pronto, acabou o mundo ali. Às vezes ela está interessada numa pessoa, como o Zac colocou aqui, e a outra pessoa tem o direito de não gostar, tem o direito de não querer. E ela está ali insistindo, dizendo que o defeito está nela. Não existe defeito, a pessoa simplesmente não gostou e pronto, cada um gosta daquilo que quer, tem direito, né? E aí se posiciona naquele canto de pobre vítima, coitado, e não vai para canto nenhum. Não consegue encarar que aquilo ali é só o universo abrindo o caminho para que o novo se aproxime. E muitas vezes a gente vem pelo caminho da resistência e a gente não consegue fazer com que o novo entre na nossa vida. Por quê? Porque a gente está deixando o velho ou a gente está remoendo o passado. A gente precisa se libertar disso, desse passado, para a gente aprender a ter novas conquistas. Se você fica o tempo todo focando naquilo que deu errado, naquele seu fracasso, você não vem para o momento da vitória. O momento da vitória é quando você aprende o caminho certo, o jeito certo de fazer as coisas. E a gente não começa fazendo certo. A gente vai errar. E a gente vai errar muito. A pessoa que geralmente vibra no fracasso, normalmente ela vibra na culpa. Ela está sempre se culpando porque aquilo deu errado, porque ela não deveria ter feito. Fez errado, passou, se perdoa e segue. Segue porque o caminho, a estrada da vida, ela é comprida. Dá pra gente reaproveitar muita coisa, ou se não, abrir um caminho novo para outras oportunidades, né, Zac? Sim, com certeza. Então, como você está levando sua vida? Eu estou levando a minha vida sempre focando na solução, não no problema. Desde quando garoto, eu amo jogar tênis, né? Então eu aprendi a conviver com a vitória e a derrota. E aí a derrota eu comecei a perceber que não era derrota. Era um meio de chegar aonde eu queria chegar. É um meio de aprendizado. É um meio de conquista. Então o atleta não vê uma derrota, ele vê uma oportunidade de crescimento, de expansão. Poxa, eu vou jogar fulano e tal, e já perdeu. Não perdi não, ganhei. Agora eu tenho a oportunidade de jogar com um cara melhor que eu, e com isso eu vou aperfeiçoar meu jogo, e eu vou estar cada vez mais competitivo no mercado de trabalho. Então é a oportunidade de crescer. Você olha a concorrência força você a ser melhor, e você força a concorrência a ser melhor. E com isso todo mundo ganha. O consumidor ganha com produtos com maior qualidade, e as empresas ganham porque os produtos delas vão melhorando, se aperfeiçoando cada vez mais. Imagina se não tivesse concorrência. Isso acontece muito. Se você chegar ali, não, tá bom, vamos pegar a margem de preço, baixar lá embaixo, e aí você começa a concorrer por preço, então a qualidade cai. Você começa a concorrer por qualidade, a qualidade cresce. Então, aonde você está concorrendo? Por onde você está concorrendo? Pela qualidade melhor ou pela mediocridade e baixando seus preços, baixando as suas oportunidades? Você chega ali, olha, eu estou melhorando, me aperfeiçoando em cursos. Para quê? Para valorizar o meu trabalho, valorizar a minha competência. Antigamente eu precisava só de datilografia, daí eu fiz um curso de digitação, mas hoje eu preciso de computação.
Isso foi o aperfeiçoamento do mercado de trabalho. Então foram vários cursos para você chegar à capacitação que você tem hoje, e quem tem datilografia só não está empregado. Ele tem que fazer um curso diferenciado para poder estar empregado no dia de hoje. E quando você está preso no passado, eu fiz esse curso, eu já me preparei, você não vai crescer, porque o mundo, ele o tempo todo está girando. Nós, se você formos olhar, o vento não para, está sempre ventando. Você olha, o dia, a noite sempre acontece o meio-dia, daqui a pouco meio-dia 1, meio-dia 10, tudo está no ciclo de movimento. E se você parar no local e falar, não, agora eu vou parar, porque assim eu não vou ter mais chance de errar. Se eu ficar parado, eu não vou cometer erros. Só de ficar parado você já cometeu erros. Não escolher já é uma escolha, né? Não escolher já é uma escolha. Então, quando você não busca o aperfeiçoamento, você pode parecer que não comete erros, mas comete. Aí você continua ali preso ali, você comete um erro muito fatal, um erro ruim, que é cometer um erro consigo mesmo. É se negar ser melhor, se negar se aperfeiçoar. E por que nós viemos neste mundo? Se você vê as filosofias falando sobre espiritismo, o evangélico, o católico, todos nós viemos para nos aperfeiçoar como ser humano, adquirir conhecimento, nos aperfeiçoar como pessoas, amar o nosso próximo como a ti mesmo, sabe? Contribuir com o mundo, ajudar as pessoas a resolverem problemas. O que é resolver problema? Você, como médico, você vai lá e trabalha ali na enfermidade da pessoa para a pessoa ficar curada e não ter enfermidade. Você, como uma pessoa que faz a limpeza numa casa, você limpa aquela casa para ter um lugar limpo, agradável para as pessoas, um lugar melhor para se conviver. Então, cada um tem o seu posicionamento nesse mundo. Mas se ele parar de vez, ele deixa de expandir a sua mente, deixa de expandir e evoluir como ser humano. Nós viemos aqui para evoluir. Com isso, nós estamos o tempo todo aqui trabalhando, nós até temos o curso Mentalidade Campeão, é isso, Eliana? Que é para você ter a mente do campeão, a mente de quem está focando em algo melhor, focando no crescimento, focando em ter uma família mais aperfeiçoada, em ter um trabalho melhor, não ficar parado. Porque se você estiver parado, você já está cometendo um erro, não é, Helena? Exatamente. E quando um fracasso, ele é um processo que o cérebro encontra para resolver problemas e fortalecer a espécie. Então, por exemplo, lá no antepassado, como foi que descobriu o fogo, né? Era roçando uma pedra na outra. Você acha que foi na primeira tentativa que os nossos antepassados conseguiram fazer isso? Óbvio que não. Quantas vezes eles devem ter fracassado? E será que se eles tivessem desistido, nossa espécie estaria aqui hoje? É uma pergunta a ser lançada, a gente não sabe a resposta, mas a gente pode pensar sobre isso. Então é isso que você precisa centrar essa mente que é neuroplástica, aquela mente que é resistente. Ah, eu não vou conseguir, eu não vou sair daqui, não adianta. Minha mãe era assim, minha avó era assim. Isso é um exemplo muito claro, muito nítido de famílias que vêm, por exemplo, de mulheres que nunca conseguem casar, né? Tem uma sucessão aí de famílias que vêm de mulheres que arrumam até um marido, separa, mas não consegue arrumar outro, não consegue casar, ficam solteiras. Por quê? Porque segue aquele padrão. É aquela mente resistente. Aprendeu o que a mãe disse, que homem não prestava, a avó reproduzia isso, aí já reproduz para a filha reproduz para outra filha. Então isso vai criando um padrão e você vai tornando sua mente rígida para o novo, né? E nada nessa vida, inclusive o nosso cérebro, é rígido, ele tem que ser, ele é neuroplástico, você consegue transformar ele, você consegue expandir esse cérebro. E à medida que você vai expandindo, ele vai aumentando mesmo de tamanho, para mais áreas desse cérebro você conseguir conectar e conseguir fazer mais e melhor. A gente nasceu, a gente está aqui, a nossa existência, a gente existe única e exclusivamente para viver e viver bem. Não é viver uma vida medíocre, não é viver uma vida de maldade, é viver uma vida de verdade. Acontece que as pessoas
buscam sempre o pior das suas vidas ou da vida dos outros, às vezes modelam em exemplos que deram errado, em pessoas que não conseguiram sair do seu processo de aprendizado para a vitória, né? Porque você tem um fracasso, você vai corrigir, aí você, desse fracasso surgiu o aprendizado, desse aprendizado você rebuscou sua ideia, rebuscou seu comportamento, mudou o seu comportamento e aí nasce um novo hábito, claro, vem a vitória. Isso é certo. Agora, com quantas pessoas você está se conectando nesse momento que está fazendo o que é certo? Será que você está no meio certo? Você sabia que você não consegue, as águias, elas não andam com galinhas. Você só consegue voar se você estiver no meio de quem está voando. Se você está no meio de pessoas que não estão voando, obviamente você deve estar no meio errado. Quando a gente fala desse voo, esse voo é a mente vitoriosa, é a mente que aprende e parte para a vitória. Não a mente do fracassado que fica preso na derrota e dali ele não consegue avançar para canto nenhum, né, Zac? A mente campeã, ela não tem medo da derrota. O medo de perder te impede de vencer. O medo da conquista, o medo de você não ser tão bom, te faz a fazer mais e mais cursos. Você também tem muitas pessoas têm esse problema, ela está o tempo todo fazendo curso, se aperfeiçoando e nunca está preparada. Ah não, mas se eu não falar, não sair legal no vídeo, e se eu falar errado, e se eu não cometer erros, você pode se aperfeiçoar do jeito que for. Sempre vai haver um momento em que você vai tropeçar, que você vai cair, vai haver, não tem jeito. Você pode ver aí grandes palestrantes cometendo erros em palcos. Você vê cantores esquecerem a letra da música. Você vê várias coisas acontecendo, pessoas de renome que têm muito tempo no mercado e cometem erros. Eles não são perfeitos, não existe perfeição. Existem aqueles que acreditam em seu potencial, acreditam que têm capacidade da conquista. Os nossos pensamentos determinam nossos resultados. Enquanto você pensar que o mundo está te empurrando para o abismo, você simplesmente vai se permanecer na posição de derrotado e não vai conquistar. Enquanto você achar que você é velho, que você não consegue, que eu sou muito novo, enquanto você falar na posição, mas eu sou mulher, porque eu sou homem, isso tudo vai invalidando a sua capacidade. Você mesmo cria as barreiras, você mesmo cria os obstáculos. Isso aí é o paradigma que você cria te impedindo de caminhar. Eu vejo as pessoas aqui quando começam a fazer os treinos de tênis, jogarem tênis. Eu acho que eu nunca vou jogar tênis, eu nunca vou aprender isso. É muito difícil. Não é difícil. Só que tem um caminho a ser percorrido. A dificuldade é simplesmente você se permanecer naquela posição. Se você permanecer, você vai aprender. O problema é que as pessoas querem no estalar de dedo resultados. E os resultados não acontecem do dia para a noite. O resultado vem com o passar do tempo. E para você conseguir um resultado favorável, você vai ter que se permitir errar. Vai ter que se permitir cometer os erros. Tem uma história que contam sobre a águia. A águia ela é uma das aves assim... aves de rapina, é uma ave assim que de um padrão assim que a maioria não tem. Ela tem um padrão, é a que voa mais alto, é a que plana no ar, ela tem um monte de coisas assim de qualidades. E ela, quando ela tem seus filhotes, ela vai montar o seu ninho, ela monta o seu ninho. A primeira parte dos ninhos ela monta com espinhos, a primeira parte. Depois ela vem e coloca folhas, coisas confortáveis para colocar seus ovos. Aí ele coloca seus ovos, o ninho muito confortável. À medida que nascem os filhotes, ela vai cuidando, dando alimento dos filhotes. À medida que ele vai crescendo, ela vai começar a tirar as folhagens daquele ninho. E ele começa a se espetar com aqueles espinhos que estão ali no ninho. Por quê? Para incomodar aqueles filhotes, mostrar que o mundo não é feito de pessoas paradas, não é feito de pessoas que ficam no mesmo lugar. Ela tem que se movimentar, ela tem que sair, ela tem que tomar suas resoluções. Não é as pessoas que tomam resoluções por elas têm que resolver seus problemas, ela tem que resolver problemas, ela tem que partir para o mundo e crescer, expandir. Ela não pode ficar presa a vida inteira com pai e mãe, ela não pode ficar o tempo todo presa ali no seu mundinho,
porque o mundo é muito maior que isso. E aí ela começa a cuidar dos filhotes dessa forma, e eles estão no ninho, incomodados, que o espinho está aqui, eles vão para lá, para cá. E quando ela vai comer, ela começa a comer fora do ninho. E ela se alimenta na frente dos filhotes com fome, e eles já estão maiorzinhos, já estão grandes, ela comendo o alimento e falou, poxa, minha mãe não vai dar comida para mim, não? Peraí. E ele incomodado ali, pô, minha mãe está comendo ali, eu nada. Por quê? Porque ele tem que sair do ninho e se posicionar. Ele tem que se posicionar, não é para dar mais comidinha na boca do neném. O neném está grande, você tem que alimentar, faz com que ele coma, mesmo que ele se suje. Então ele tem que crescer, tem que expandir. E aí quando ele chega a um certo ponto de idade, ela leva ele para a beira do precipício. E aí ela empurra ele, pum, de cima de um ponto assim alto da montanha e cai. E ele vai caindo. Quando ele vai chegar no chão, assim, que ele quase vai bater no solo, chega a águia macho, desce num boi rasante, pega ele antes de bater no chão e leva de novo para a mãe. A mãe pega ele, coloca ele de novo lá, empurra ele de novo, até que uma hora ele aprende a voar. Para ele aprender a voar, ele tem que passar pela dificuldade, ele tem que sentir aquela queda, ele tem que se permitir, sabe, viver a vida. A vida, para você descobrir o que é doce, você tem que comer o amargo. Você não vai saber nunca o que é doce enquanto não experimentar o amargo. E você não vai saber o que é amargo enquanto só fica no doce. Você tem que ter os dois lados, o yin e o yang. Você tem que se permitir viver e não ter medo, porque o medo de perder, como eu falei, te impede de vencer, te impede de ser maior, de expandir o seu universo. Então, para você expandir, você tem que cometer erros. E aí você vai descobrir que o fracasso não existe. Existe uma fonte de aprendizado. O fracasso é só o momento em que você desiste da vida. É quando você para e fala, eu não vou fazer mais nada porque daí eu não erro. Você fracassou. Você assinou seu fracasso. Porque você para. Né, Leandro? Isso. Você sabia que as pessoas mais fracassadas são aquelas que menos se preparam? Quanto mais você se prepara, mais você minimiza esse risco do fracasso. Não que você impeça ele de acontecer. Possivelmente ele aconteça. Mas com certeza, quanto mais você estuda, mais você minimiza os riscos. Quando você estuda e que você põe em prática aquilo que você está estudando, isso fica... Você se afasta mais ainda desse fracasso. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Existem dicas, existem passos que a pessoa de vitória segue, é um padrão, é um modelo. Zac falou aqui no início da live do dono da Coca-Cola, ele começou a Coca-Cola aos 52 anos de idade. Qual é a sua idade que você está se colocando como problema para não fazer aquilo que você sonha? Quanto você tem se dedicado àquilo que você deseja? Porque não é só ter um sonho, é você criar artifícios para fazer com que esse sonho aconteça. A gente precisa entender que na vida as coisas não acontecem por acaso, mas a gente precisa fazer com que aconteça. Se a gente cruza os braços e passa o dia inteiro de frente para uma televisão, absorvendo o quê? A gente sabe que isso aí vai tender a levar a gente para o fracasso. Até porque quando a gente para... Eu tenho 4 anos, gente, que eu não vejo televisão, mas quem para de frente com a televisão para assistir 1 hora de jornal já é o suficiente para sair com a mente fracassada. Porque vai falar de desemprego, vai falar de doença, vai falar... Traz o foco tudo para o negativo. Aquilo, existe uma tendência... Ah, mas eu preciso me manter informado. Tá, selecione uma dica aqui, selecione meia horinha do seu dia, dá uma passadinha de olho aí para saber, já que é tão interessante para você saber o que está acontecendo. Então, dá uma passadinha aí de olho pela internet mesmo, superficialmente, não precisa ser... Tem pessoas que são tão superficiais que elas estão sempre buscando profundidade de notícias negativas. Você viu quantos morreram naquele acidente? O que isso vai fazer com que você avance e conquiste uma mente de vitória? Então você tem que ser seletivo, você tem que ser criterioso no processo de aprendizado.
Porque se você está usando o meio que você tem, que é o meio de comunicação, que é a rede social, que são as mídias sociais, para estar buscando algo que não vai fortalecer o seu negócio, que não vai fortalecer a sua vida emocional ou sua vida intelectual. Zac falou aqui dos diplomas. Quantos diplomas você tem e que você não consegue sequer botar em prática para ajudar outras pessoas? Você sabia que no mundo existem pessoas que estão carecendo do conhecimento que você tem? Ah, Eliana, mas eu não tenho faculdade. Tá, você sabe fazer um doce de leite? Por exemplo, eu não sei fazer doce de leite, gente. Pode ser uma coisa muito simples, mas eu não sei. E assim como eu, muitas pessoas não têm. Você tem essa habilidade para fazer. E que tal se você sair do negativo, sair do fracasso e formar uma fonte de renda nova para você? Por que necessariamente as pessoas têm que cruzar os braços e ficar esperando? Eu vi uma informação que temos aí, a taxa de desemprego aumentou em 20%, me parece, no país, nesses últimos tempos. Por que eu tenho que focar na taxa de desemprego e eu não vou focar nas pessoas que estão dando resultado? Por exemplo, uma pessoa que se tornou milionária vendendo água mineral. Então, como você posiciona a sua mente, como você se posiciona no mundo, vai dizer se você vai ficar no fracasso ou você vai para a vitória. É você que escolhe. Não é o governo, não é meu pai, não é minha mãe, não é a religião, não é a escola, não é a política, não é nada disso. É você que está se posicionando nesse lugar. É você que está se condicionando. Às vezes a oportunidade vem na porta, a oportunidade da gente fazer o nosso melhor, da gente mostrar para que veio e a gente simplesmente perde aquela oportunidade e depois a gente vai olhar para quem persistiu no caminho, porque existem as pessoas que fracassam e desistem e aquelas pessoas que fracassam e vencem. Aí quem ficou lá atrás vai dizer assim, ó, eles deram sorte. Foi sorte. Não, é o dom. Eles têm o dom da palavra. Porque tudo isso são palavras, são atitudes de pessoas que fracassaram e ficaram no fracasso, né, Zac? Sim, com certeza. E comentando novamente, o crescimento, você tem que permitir que seus filhos também cometam erros. Você tem que permitir. Não adianta você tentar proteger eles. Ah, não vou deixar meu filho, você põe joelheira nele, cotoveleira, e vai lá, encapa o moleque, deixa o moleque fica lá todo, não consegue nem se movimentar, com medo de arranhar. Mas você vai dizer, meu filho, não vai no parquinho não, e coloca medo nele, e você vai pegar gripe, você vai pegar resfriado, não, e você vai pegar... E a mãe super protege o filho, cria um filho medroso, com medo do mundo, de medo de viver, medo de crescer e expandir. Lá em Ribeiro, eu estava escutando ele outro dia, e ele estava comentando sobre quando ele era criança, ele tinha uns seus 12 anos de idade, assim, e tinha um cachorro do vizinho que sumiu, o cachorro do vizinho sumiu, e o vizinho acusou ele que tinha pegado o cachorro. Não, você pegou o cachorro, não sei o quê. E o Laí Ribeiro não tinha pego o cachorro, nada. Não peguei o cachorro e tal. Mas só que esse vizinho fez a reclamação lá na delegacia. E chegou uma ordem lá judicial, lá na casa dele, para que ele comparecesse à delegacia por causa do cachorro. O Laí Ribeiro, com 12 anos, chegou no pai dele e falou, pai, chegou isso aqui e tal, tal. E o pai dele falou assim, vai lá e resolve. Mas pai, eu sou garoto, sou pequeno, sou criança. Não, vai lá e resolve. Você tem que aprender a resolver. Aí ele pegou e foi pro tio dele, chegou lá, ele tinha um cabo lá, ele entrou em discussão com o cabo, e por final ele teve que pagar uma multa para essa mulher, por causa do cachorro que sumiu tudo. E aí o que aconteceu? Ele teve que trabalhar para poder pagar, porque ele chegou no diante do pai, o pai tem uma multa aí, então se vira, paga a multa. E ele pegou e foi trabalhar. E ele conta que foi uma das coisas boas na vida dele que aconteceu. Porque ele aprendeu a ganhar o seu dinheiro, a ganhar ali um meio de conquista. Foi a primeira aula que ele deu, ele começou a dar aula. E ele, você sabe que ele é um cara milionário, é um cara muito bem, é médico, muito bem estruturado, palestrante, ele trabalha a autoconfiança das pessoas, hoje fala sobre medicamento, ele teve nos Estados Unidos, tudo. Por quê? Porque o pai permitiu ele crescer em determinado momento, e ele agradece ao pai, ele falou que no início ele ficou com raiva do pai, porque ele não entendeu, por que meu pai está me fazendo isso? Por que ele está me posicionando nesse lugar? Pô, meu pai não gosta de mim.
E talvez você esteja pensando a mesma coisa. Meu pai não gosta de mim, minha mãe não gosta de mim. Por quê? Porque eles estão me fazendo fazer isso. Mas na realidade, o que ele está fazendo? Ele está te permitindo crescer. Ele está te permitindo você ser tudo o que nasceu para ser. Se eu chego lá e vou jogar uma partida de duplas com o meu aluno, e eu jogar a partida inteira, provavelmente se eu estiver jogando com uma outra dupla, que é um pouco mais fraca, mais ou menos do nível do meu aluno, eu vou ganhar fácil o jogo. Vou ganhar fácil o jogo, mas se eu deixar ele jogar, talvez eu perca da outra dupla. Por quê? Porque eu permiti ele jogar. Mas ele só vai crescer e só vai aperfeiçoar se eu permitir que ele jogue. Se eu jogar por ele, eu vou tapear e tapar o sol com a peneira. Eu vou enganá-lo achando que ganhou. Ele não teve uma vitória. Na verdade, ele permitiu que outra pessoa ganhasse a vitória para ele. E como que a outra pessoa vai conquistar a sua vida? Um pai não conquista a vida para o filho. A mãe não conquista a vida para o filho. A mãe permite que ele tenha oportunidades para ele conquistar a vida dele. Ele veio aqui nessa terra para conquistar o espaço dele. Como eu vim para conquistar o meu, como a Eliana veio para conquistar o dela. Não tem o pai que chega ali e coloca, não, eu lembro do Pelé? O Pelé, poxa, o filho dele foi jogar futebol. Não teve o resultado que o pai teve. Porque a fama do pai não ia dar talento para ele. Ele teria que treinar conforme o pai treinou. Ele teria que ter um desempenho que nem o pai. Então você olha assim, filhos de cantores que não são cantores. Por quê? Porque eles precisam trilhar o seu caminho. Então você tem que permitir que seu filho cometa erros. Você tem que permitir que você cometa erros. Porque através do erro você vai aperfeiçoar e vai crescer. Então quando um aluno chega assim, tem alunos que chegam para fazer aulas assim, treinamento comigo, chegam ali, começam a fazer o treinamento e eles cometem um erro, já quer desistir. Não, eu quero parar, não aguento mais e tal. Você vê que a personalidade, a mentalidade dele, a inteligência emocional dele está defasada, está fraca. Porque a inteligência emocional é justamente você encontrar a barreira e falar, não, eu vou vencer essa barreira. Sabe quando você está jogando videogame e encontra o chefão? Puta, encontrei o chefão agora. Enquanto você não ganhar o jogo, enquanto você não tiver ali, que você ganhar daquele chefão, você não vai passar de fase. E aí você vai a primeira vez e é derrotado. Bum! Vai a segunda vez e é derrotado. De novo. O cara que tem a mentalidade campeã, ele vai insistir, ele vai ultrapassar essa barreira. E na vida é a mesma coisa. Na vida eu estou ali com dificuldade de fazer essa conta de matemática, mas eu vou insistir e vou fazer. Eu estou com dificuldade de fazer aquela manobra no tênis, de bater o forehand assim, a manobra radical com a bicicleta. Eu vou fazer, eu vou me arranhar, mas eu vou fazer. É não ter medo da conquista. O pior não é você não ter conhecimento, o pior é você ter conhecimento e continuar parado. Ser um cara de potencial que não expande. Aí continua trabalhando no balcão da padaria, continua sendo um office boy, continua na minha posição, não tenho nada contra isso, mas se você tem capacidade de ir além, por que você está nessa posição? É justamente por causa da sua inteligência emocional. E você precisa trabalhar, você precisa de mentoria, você precisa de alguém que te oriente, que te traga à tona o seu melhor. Por isso eu e a Liana, outros profissionais, estão trabalhando nessa área. Para que você exerça toda a capacidade que tem dentro de você. Seja realmente um cara que revolucione o mundo com computadores, com a Apple. Se revolucione o mundo aí com coisas novas. E a pessoa só nasce ali realmente quando ela se permite crescer. Igual fala da Fênix, fala sobre a Fênix, não é, Helena? Como que fala a Fênix? Renasce das cinzas, né? Renasce das cinzas. Quer dizer, ela chegou a perder tudo, perdeu a vida e renasceu. Perdeu a vida e renasceu. Ela renasce mais poderosa? Mais forte. Mais forte. Então ela morreu para nascer mais forte. Então às vezes sua empresa hoje padeceu, sua empresa quebrou hoje para renascer muito mais forte. Né, Eliana? Isso. E você precisa ter coragem para remar, né? E remar contra a correnteza. Na verdade, a gente não rema no sentido, a gente precisa ter coragem para remar contra. Porque você é daquele... Eu quero te fazer uma pergunta aqui.
Você é daquele tipo de estudante que estuda para passar ou você estuda para aprender? Você é daquele tipo de profissional que está buscando especialização no mercado para pegar certificado? E hoje o mercado digital tem aí cursos gratuitos a rodo, né? Tem para todos os gostos, todos os campos. Mas você está fazendo esse curso para de fato se aperfeiçoar ou simplesmente porque você quer pendurar mais um certificado na sua parede? Engraçado que quando a gente que dá cursos, a preocupação das pessoas é dar certificado, tá, pronto, o certificado é até importante. Mas será que o certificado é mais importante do que o aprendizado que você vai ter ali naquele momento? Porque se essa for a sua mentalidade, infelizmente você não vai avançar muito não, você vai ficar parado. Você sabia que quem lê pouco, pensa pouco? Quantos livros você já leu nesse período que você está em casa? São perguntas que merecem respostas e merecem respostas inteligentes. Por quê? Porque à medida que algumas pessoas se enclausuraram em casa, a gente foi enclausurado em nossas casas, foi um momento que foi necessário mesmo, por conta dessa crise sanitária que enfrentamos. Não gosto muito da palavra crise, mas foi um momento muito delicado mesmo, que o país e o mundo enfrentou e está enfrentando ainda. A gente ficou dentro de casa, a gente está dentro de casa, as pessoas que precisam trabalhar estão trabalhando, mas tem outros que estão precisando ficar em casa. O que você está fazendo com esse tempo que você está ficando em casa? Você está se comportando com a mente de um fracassado, oh meu Deus, acabou o mundo? Ou você simplesmente está fazendo como a Fênix, armazenando conhecimento, acrescentando plumagens novas para voar mais alto de novo? Porque é assim que a gente tem que se projetar. É assim que deve ser. Quando o cara lá do Starbucks, dos copos do Starbucks, que ele criou o copo de papelão o copo térmico, né, de papelão, para diminuir a queimadura nas pessoas, quando ele criou a ideia que a Starbucks recusou a ideia dele, olha o que ele fez. Ele não foi para casa remoer, ouvir a mulher que deve ter brigado com ele porque ele pegou a casa e penhorou a casa, vendeu a casa na época, para investir na ideia dele. Não, ele não foi, ele pegou um carro, botou os copos e foi para uma feira vender. E ali ele conseguiu novos contatos, ele fez o network dele. É isso que difere a mente de quem vence e a mente de quem perde. Não necessariamente o fracasso vem para te deixar no chão. Ele vem até para te fazer você repensar, você recuar um pouco. Observe a onda para pegar impulso que ela faz. Ela recua para trás e depois ela volta cada vez mais forte. É assim que deve ser a nossa mente. É assim que a gente deve se preparar. Mas você tem preparado a sua mente para isso? Você tem lido livros? Você tem feito cursos? Existem profissionais que podem te ajudar. Tem pessoas que realmente não conseguem elaborar suas questões emocionais sozinhas. Precisa de um profissional para te ajudar. Para isso existe aqui a terapeuta holística que pode te ajudar, o hipnoterapeuta que pode te ajudar. Converse com a gente, busque profissional de sua confiança para você sair dessa crise que você se meteu. Porque é fácil sair, o caminho está aqui. Agora você tem buscado ou você tem buscado fugir do problema? E aí como é que você foge do problema? Eu busco distrações. O que é a distração da maioria das pessoas, e por isso essas pessoas não enriquecem? Vão para festas, passam o dia todo na televisão, assiste série na Netflix de não sei quantos capítulos, temporadas, e fazem mil coisas que só servem para distrair a mente e não tirar ela do lugar que elas estão. Então cabe aqui uma reflexão, a live está encerrando, eu quero agradecer a presença de todos, uma excelente noite e que vocês vão dormir assim hoje pensando no seguinte: não existe fracasso. Ou é aprendizado ou é vitória. Você escolhe o seu caminho, né, Zac? Sim. E como que entra em contato? Manda um direct aí, gente, pra gente. Quem tiver no Instagram, quem tiver no Facebook, pode mandar um message. Se você estiver interessado em um dos nossos cursos, clica lá no direct do Instagram e lá você vai ter acesso ao nosso e-book, aos nossos cursos. Você escolhe lá e entra. Tem um canal também no Telegram que vocês podem curtir lá e entrar para fazer parte. Lá a gente está sempre botando dicas. Uma boa noite e uma boa semana para todos vocês. Uma boa noite a todos e que realmente lembre, a vitória está estruturada dentro de você. Você já nasceu vencedor. Você já nasceu vencedor. Lembrando que quando seu pai e sua mãe foram conceber você ali, tinham milhões de espermatozoides ali,
concorrendo à vaga de reencarnar aqui nessa terra. E de repente ele foi lá e você foi o cara que venceu essa corrida e conquistou o espaço de destaque nessa terra. Segundo algumas religiões, nós viemos aqui justamente para evoluir. Então, o quanto você tem evoluído, o quanto você tem aprendido nesse momento agora, o quanto você tem descoberto que o mundo é maravilhoso e o quanto você tem ajudado as pessoas a evoluir. Você precisa estar em eterna evolução. Então, consulte a nós, a mentoria nossa. Com certeza nós trabalhamos com atletas, empresários. Você que está vendo aí que você tem ferramentas, você joga muito bem de repente tênis ou na natação você tem um bom resultado, você é o leão de treino, como eles chamam, né? O leão de treino. Só que o leão de treino ele é bom no treino, na hora do jogo, na hora da classificação, da coisa importante que está valendo, ele não consegue resultado, dá branco na prova, dá branco na hora do jogo e não consegue obter resultados. Então, para isso, é muito importante que você tenha um mentor. Perfeito? Eu agradeço a todos, uma boa noite e Deus abençoe. Boa noite a todos. Obrigada, Anísia. Obrigada, Tuca. Obrigada, gente. Obrigado, tchau, Eduardo. tchau. Obrigado a todo Eduardo, mundo. Deus abençoe. Até mais.